Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos livros mais fascinantes e teologicamente ricos do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. Se você já se perguntou sobre a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, ou como Jesus cumpre tudo o que foi prometido, este livro é para você. Então, prepare seu café, pegue sua Bíblia e vamos juntos desvendar os mistérios de Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Essa é a primeira grande pergunta, e a resposta honesta é: não sabemos com certeza. O autor não se identifica, o que é bem diferente do apóstolo Paulo, que sempre assinava suas cartas. Por muito tempo, a tradição atribuiu a autoria a Paulo, mas hoje a maioria dos estudiosos discorda. O estilo de escrita, o vocabulário e até a forma como o autor se posiciona, como alguém que recebeu o evangelho de segunda mão e não diretamente de Cristo, apontam para outra pessoa. Então, quem poderia ser? Existem dois candidatos principais que se encaixam no perfil. Um cristão de origem judaica, com profundo conhecimento das Escrituras e grande autoridade na igreja primitiva. O primeiro é Barnabé. Ele era um levita, conhecedor do sistema sacerdotal, e foi um companheiro próximo de Paulo. O segundo é Apolo, descrito em Atos como um homem culto, eloquente e com grande conhecimento das Escrituras. A verdade é que o debate continua, mas o mais importante é a mensagem poderosa que o autor, guiado pelo Espírito Santo, nos deixou. Agora, quando foi escrita? Quase todos concordam que foi antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque o autor fala sobre o Templo de Jerusalém e os sacrifícios como se ainda estivessem acontecendo. Ele usa o tempo presente para descrever os rituais. Se o templo já tivesse sido destruído pelos romanos, como aconteceu no ano 70, o autor certamente teria usado isso como o argumento final e definitivo de que o sistema antigo havia acabado. O fato de ele não mencionar um evento tão catastrófico é uma forte evidência de que a carta foi escrita antes disso. E para quem foi escrita? O nome aos Hebreus já nos dá uma grande pista. A carta foi dirigida a uma comunidade de cristãos judeus. Essas eram pessoas que cresceram com as tradições do Antigo Testamento, os sacrifícios e as leis de Moisés. E aparentemente, eles estavam passando por uma crise de fé. Estavam sendo pressionados, talvez até perseguidos, e sentiam a tentação de abandonar a fé em Cristo e voltar para as práticas do judaísmo. Eles estavam pensando em trocar a realidade de Cristo pela sombra que ele projetava. E isso nos leva ao tema central do livro, a absoluta supremacia e suficiência de Jesus Cristo. Se eu pudesse resumir Hebreus em uma única palavra, seria melhor. A palavra grega para melhor, ou superior, aparece 15 vezes. O autor, de forma magistral, constrói um argumento irrefutável de que Jesus é melhor. Ele começa dizendo que Jesus é a revelação final e completa de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento. Depois, ele mostra que Jesus é superior aos anjos, que eram figuras de imensa importância na teologia judaica. Ele prova isso usando as próprias escrituras hebraicas. A seguir, a comparação é com Moisés. Moisés, o grande libertador, o mediador da antiga aliança, uma figura reverenciada. Mas o autor argumenta que, embora Moisés tenha sido um servo fiel na casa de Deus, Jesus é o filho sobre a casa. A superioridade é clara, mas o clímax do argumento está na comparação de Jesus com o sacerdócio de Arão. O sistema levítico, com seus sacrifícios diários, era o coração da adoração judaica. O autor explica que esse sacerdócio era temporário e imperfeito. Os sacerdotes eram homens pecadores, que precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos e cujos sacrifícios de animais nunca podiam remover completamente o pecado, apenas cobri-lo temporariamente. Jesus, por outro lado, é um sacerdote superior. Ele não pertence à linhagem de Arão, mas é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma figura misteriosa do Antigo Testamento que era tanto rei quanto sacerdote. O sacerdócio de Jesus é eterno e perfeito. Ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele é sem pecado. E o sacrifício que ele ofereceu não foi de um animal, mas de si mesmo, uma única vez, para sempre.
Esse sacrifício perfeito inaugurou uma aliança melhor, com promessas melhores. Ele abriu um caminho novo e vivo para a presença de Deus, não em um santuário terrestre feito por mãos humanas, mas no verdadeiro santuário celestial. Por causa de Jesus, nós temos acesso direto e confiante ao trono da graça. Entendendo o tema, a estrutura do livro fica muito mais clara. Os capítulos de 1 a 7 estabelecem a superioridade da pessoa de Cristo sobre os anjos, Moisés e o sacerdócio arônico. Os capítulos 8 a 10 focam na superioridade da obra de Cristo, sua melhor aliança, seu melhor santuário e seu melhor sacrifício. Depois de estabelecer toda essa base teológica, o autor passa para a aplicação prática. A partir do final do capítulo 10, ele faz uma série de exortações. Ele nos chama a perseverar na fé. É aqui que encontramos o famoso capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés. Todos eles são apresentados como exemplos de pessoas que viveram pela fé, olhando para as promessas de Deus, mesmo sem vê-las cumpridas em sua vida. E se eles perseveraram olhando para uma promessa futura, quanto mais nós devemos perseverar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O capítulo 12 nos encoraja a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, a suportar a disciplina de Deus como um pai amoroso e a não desistirmos. O livro termina no capítulo 13, com instruções práticas sobre a vida cristã. Amor fraternal, hospitalidade, pureza e contentamento. É uma carta que começa com uma teologia altíssima e termina com os pés bem firmes no chão, mostrando como essa verdade gloriosa deve transformar nosso dia a dia. Em resumo, Hebreus é uma carta vital para todo cristão. Ela nos ancora na certeza de que em Jesus temos tudo o que precisamos. Ele é o profeta final, o rei soberano e o sacerdote perfeito. Não há necessidade de voltar atrás. Não há nada a acrescentar. A obra está consumada. Por isso, a grande mensagem de Hebreus para nós hoje é: não desista. Continue firme, olhe para Jesus e confie na suficiência do seu sacrifício. Espero que esta introdução tenha despertado em você o desejo de estudar mais a fundo este livro incrível. A profundidade e a beleza da carta aos Hebreus são transformadoras. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Deixe um comentário dizendo qual parte de Hebreus mais impacta você. Fiquem com Deus e até a próxima.